Olá, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Meu nome é Felipe Reis, eu sou pesquisador aqui no Unidif, na UFRJ, e eu fui convidado para conversar com vocês sobre os trabalhos que eu venho desenvolvendo aqui no laboratório, especialmente os trabalhos relacionados à temática de erosão por partículas sólidas. O que eu vou apresentar para vocês hoje são resultados de experimentos e simulações de erosão por partículas sólidas em uma junta do tipo T, que é uma junta, uma geometria que nós estudamos com mais frequência nos últimos meses. Essa apresentação está dividida nos seguintes tópicos. Eu vou começar falando uma breve introdução sobre o assunto e depois fazendo uma breve revisão bibliográfica sobre o que é a erosão e como ela ocorre. Em seguida, eu vou falar sobre a metodologia experimental e computacional que eu utilizei nesse trabalho. Depois eu vou falar sobre os resultados encontrados e, em seguida, a conclusão. Então, para começar, seria interessante definirmos o que é, de fato, a erosão. E a erosão pode ser definida como uma série de interações físicas e químicas entre um corpo e o meio no qual ele está inserido, que resulta perda de material, perda de massa na superfície desse corpo. Tá? E a erosão é um fenômeno que pode ser observado tanto na indústria quanto na natureza. E talvez um dos exemplos mais clássicos seja a erosão natural em rochas, né? Onde o impacto sucessivo de água, de partículas carregadas pelo vento e até mesmo da fadiga térmica causam a erosão. Um exemplo industrial clássico do fenômeno é a erosão de pás de turbinas eólicas, onde também o impacto com gotas d'água e areia causa o desgaste da superfície. Ainda, seguindo na linha de exemplos industriais, é possível observar erosão e corrosão em bombas causadas por cavitação e também partículas abrasivas, e também erosão em turbinas de vapor causada pela presença de partículas sólidas. E por que esse tema é importante? Porque diversos processos industriais utilizam fluidos carregados de partículas sólidas em suas aplicações. E essas partículas sólidas em linha podem causar 3 grandes problemas: entupimento, perda de carga e erosão. E o dano por erosão pode ocasionar falhas mecânicas, pode danificar medidores, danificar equipamentos na linha e causar acidente. Então, essas falhas mecânicas podem causar também problemas financeiros, com indenizações, e até mesmo problemas ambientais em casos de vazamento. Então, é muito importante entendermos o fenômeno de erosão para, 1, prever o dano, 2, garantir a segurança da operação, saber em quais parâmetros nós podemos operar. E 3, controlar a vazão para não gerar erosão excessiva. Há relatos na indústria de processos operando em vazão laminal mais baixa para não causar desgaste acelerado nos componentes. Tá? Ok, e qual é o problema que eu trago para vocês hoje? O problema é o seguinte: existem modelos de erosão, mas a maioria dos modelos de erosão que existem são desenvolvidos e calibrados para a dinâmica de jato impingente. Ou seja, para aquela dinâmica onde eu tenho um jato impactando uma superfície. Tá, e qual é o problema? Esses modelos são válidos para geometrias e condições fora de suas faixas de validação? O que acontece quando eu aplico esses modelos por uma outra geometria que não ao jato? Que são as geometrias que a gente vê na indústria, uma bomba, uma válvula, uma conexão. Será que eles conseguem reproduzir a magnitude do dano e o padrão do dano da mesma forma? Então, o objetivo geral desse trabalho é justamente isso, é avaliar a aplicabilidade dos modelos de erosão existentes, que foram calibrados para jato impingente, a uma geometria que vai ser a junta T, de seção quadrada. A junta T é uma geometria bastante utilizada na indústria para convergência e divergência de fluxos, e a vantagem dela ser quadrada, que eu vou falar lá na frente, são 2 principalmente. A primeira é com relação à facilidade de análise de amostras. Então eu consigo inserir e remover amostras metálicas no seu interior de forma muito mais simples se fosse um T circular. E a outra vantagem é que o T quadrado, a geometria quadrada, ela diminui as distorções quando nós utilizamos
métodos óticos de caracterização de escoamentos, como o PIV, por exemplo, que eu vou falar lá na frente também. Então, eu vou avaliar essa aplicabilidade através de experimentos físicos e simulações computacionais, e o principal parâmetro que eu vou alterar no processo é o número de Hamilton. Tá? Começando agora a revisão bibliográfica, a erosão é um fenômeno extremamente complexo. Há muitos parâmetros envolvidos. Em um trabalho feito em 1995, Meng e Ludema levantaram mais de 100 variáveis diferentes que os autores utilizaram para descrever o fenômeno de erosão. E não só isso, há discordância entre os autores na abordagem do fenômeno, de como ele ocorre. E o pior ainda, não existe na literatura nenhum modelo multipropósito de uso geral para cálculo de erosão, para prever a erosão. No entanto, há, de certa forma, um consenso entre os pesquisadores de quais são os principais parâmetros que influenciam no fenômeno erosivo. E esses parâmetros podem ser divididos em 4 grandes grupos: propriedades da partícula, propriedades de impacto, propriedades da superfície-alvo e propriedades do escoamento. E a erosão, ela ocorre de forma distinta entre materiais dúteis e materiais frágeis. Em materiais dúteis, os mecanismos principais são os mecanismos de corte e deformação. Em materiais dúteis, a partícula abrasiva funciona como a ponta de uma ferramenta de usinagem, que quando ela colide obliquamente com a superfície, ela remove uma lasca de material, e quando ela colide perpendicularmente à superfície, ela deforma o material. Para materiais frágeis, não. Para materiais frágeis, a colisão sucessiva de partículas na superfície gera e propaga trincas que causam a remoção do material. E como eu comentei, os modelos existentes são basicamente modelados a partir dessa configuração aqui. Uma partícula de certa massa e certa propriedade impactando uma superfície com certas propriedades, uma velocidade Vp e um ângulo θ. Tá bom? E os modelos existentes podem ser classificados em 4 grandes grupos, que são modelos empíricos, ou seja, modelos puramente experimentais, modelos mecanicistas, ou seja, modelos puramente físicos, modelos semi-mecanicistas, que estão muito em voga ultimamente, que são modelos que utilizam a modelagem física, mas também alguns coeficientes e parâmetros calibrados experimentalmente, e modelos puramente baseados em computação. Eu trago para vocês aqui uma linha do tempo dos principais modelos de erosão. O primeiro a estudar isso foi Fini, em 1960. E o modelo de Fini é um modelo puramente mecanicista. Olha só que interessante. Ele dá uma equação para o volume de removido de material baseado em parâmetros como massa da partícula, velocidade da partícula ao quadrado, então isso aqui tem uma cara de energia cinética, seno do ângulo de impacto, tensão limite de escoamento, ou seja, parâmetros puramente físicos. Mas o modelo de Fini tem uma grande deficiência. Ele prevê erosão praticamente nula para impactos normais, ou seja, erosão nula com deformação. Já na década de 90, início dos anos 2000, surgiu uma outra leva de modelos que visam corrigir essa deficiência. São modelos que utilizam funções angulares, ou seja, eles dizem que a erosão, eles calculam a erosão máxima dada por um modelo, geralmente a erosão por deformação, e eles multiplicam essa erosão máxima por uma função angular. Então eles conseguem saber, a partir da erosão máxima, qual é a erosão dado certo ângulo de impacto. E um dos modelos mais recentes, também utilizados na indústria, é um modelo de Arabinejad, na Universidade de Tulsa, nos Estados Unidos. Olha só esse modelo. Esse modelo dá uma equação para erosão por corte e erosão para deformação. E olha a cara desse modelo. Ó. Eles têm os coeficientes aqui C1, C2, que são coeficientes experimentais. Tá? E a gente também tem aqui velocidade da partícula, seno do ângulo de impacto, razão entre as áreas de contato. Então isso aqui é um modelo semi-mecanicista, que mistura justamente essa modelagem física, mais esses coeficientes e expoentes calibrados experimentalmente. Quando nós olhamos todos esses modelos no gráfico, é possível ver as diferenças e semelhanças entre eles. Então, olha só, esse gráfico aqui da esquerda mostra a razão de erosão por ângulo de impacto desses 4 modelos principais que eu comentei. E o de Fini, que é essa curva vermelha,
ele é pelo menos 2 ordens de grandeza, ele estima a erosão pelo menos 2 ordens de grandeza a mais do que todos os outros modelos. Quando nós tiramos o fine desse gráfico, a gente pode olhar esse gráfico aqui com mais detalhe, olha só que legal. A curva azul e a curva verde são curvas que utilizam aquela função angular, então elas têm um comportamento bastante similar. Mas a curva roxa, que é a curva da Arabinejad, desse modelo mais recente, semi-mecanicista, ele tem um modelo próximo das outras para baixos ângulos de impacto, mas ele destoa bastante quando o ângulo de impacto aumenta. Tá? Então, falando sobre os experimentos que eu desenvolvi, essa é a geometria da junta T que eu utilizei. A junta T tem 19 milímetros de diâmetro interno e 475 diâmetros de comprimento para cada perna, então isso dá cerca de 25 diâmetros, para garantir um certo comprimento de desenvolvimento do escoamento antes e depois. E apesar dela poder funcionar de muitas formas, ela funciona com um fluxo entrando pela parte superior e saindo pelas laterais. Tá? O fluido que eu utilizei no experimento foi água com partículas abrasivas, uma mistura de 1% em massa. Tá? As partículas que eu utilizei foram partículas de carbeto de silício, malha 150. Quando nós olhamos essa partícula no nosso microscópio eletrônico, a cara dela é assim, ó, são partículas de formato irregular, pontiagudas, ou seja, características de partículas abrasivas. E também, quando nós fizemos uma análise do diâmetro dessas partículas, elas seguem a seguinte distribuição. Ela tem um diâmetro médio de 105 microns e um diâmetro máximo em torno de 210 microns. E as amostras que eu vou erudir são pequenas chapas, pequenas tiras de aço inox 204, de 319 milímetros de comprimento e 20 milímetros de espessura, tá bom? De largura. O meu aparato experimental pode ser visto aqui no desenho esquemático. Eu vou guiar vocês de como ele funciona. Tudo começa aqui no reservatório. Aqui eu misturo a água e as partículas. E essa mistura é bombeada com auxílio de uma bomba de cavidades progressivas até a nossa seção de teste. Nessa seção de teste, as partículas entram na junta T, colidem com a superfície e depois o escoamento é coletado novamente e retorna ao tanque. E eu faço esse circuito deixo esse circuito operando durante 8 horas, que é o tempo de duração dos meus ensaios. Vocês podem perceber também que eu tenho aqui um circuito secundário, que é um circuito de separação. Então, quando eu quero limpar a minha seção, quando eu quero remover as partículas da minha mistura, eu fecho essa válvula aqui, abro essa válvula aqui, e a mistura toda é bombeada para o hidrociclone e depois para tanques de decantação, onde eu faço a remoção da minha areia. Saindo do mundo 2D e indo para o mundo 3D, eu tenho aqui também um desenho esquemático do aparato experimental, o tanque elevado, a bomba e a junta T na vertical, justamente para minimizar qualquer efeito que possa causar heterogeneidade no escoamento. Aqui eu tenho uma fotografia da minha bancada. Aqui eu tenho também um zoom um pouco maior na minha seção de testes. Então a junta T, tá vendo? É na vertical. E ela é feita de 2 materiais diferentes. A parte central dela é feita em acrílico, para permitir esse acesso óptico, para ver o que está acontecendo lá dentro. E a maior parte das pernas, do comprimento das pernas, é feita em perfil metálico, tá bom? Isso tudo é flangeado no nosso sistema. Ainda na seção de testes, como eu disse, o escoamento vem pela parte superior e sai pelas laterais, eu vou caracterizar esse escoamento com auxílio da técnica de PIV, de velocimetria por imagem de partículas. E para isso eu vou precisar de um laser, de uma câmera de alta velocidade e também utilizei aqui um LED para fazer algumas visualizações que eu vou mostrar para vocês. Essa junta T em acrílico, ela foi construída com um mecanismo que permitisse a inserção e remoção dessas amostras metálicas, desse berço metálico no seu interior. Então ela tem 2 ranhuras internas, né, que faceiam a superfície inferior, que nós conseguimos encaixar e desencaixar essas chapas como se fosse uma gaveta. Tá? E experimentalmente, o que eu caracterizo? Eu caracterizo 3 grandes conjuntos: partícula, escoamento e superfície-alvo. Na partícula, eu caracterizo, ao longo do experimento, a distribuição do tamanho delas e também a concentração de partículas. No escoamento, eu meço
vazão, pressão, temperatura e também eu quero medir o campo, né, de velocidade desse escoamento no interior da junta T, através da técnica de PIV. E a superfície, eu caracterizo ela visualmente, eu também caracterizo a massa removida e também a rugosidade e perfil do dano. A minha matriz de teste experimental, ela contempla 3 condições diferentes, ou seja, eu utilizo 1% em massa de concentração de partículas, eu mantenho essa concentração ao longo de todos os experimentos, e eu faço esse experimento em 3 números de Reynolds, 9,5 vezes 10 à quarta, 1,2 vezes 10 à quinta e 1,6 vezes 10 elevado à quinta potência. Eu faço pelo menos 3 ensaios para cada condição para garantir a repetibilidade dos resultados. Então eu tenho aqui minha matriz de testes 1 a 3, 4 a 6 e 7 a 9, para cada um dos Reynolds, duração de 8 horas. E computacionalmente, eu utilizei nesse problema uma abordagem euleriana-lagrangiana. E o que significa isso? Significa que eu olho sob perspectivas diferentes o fluido e a partícula. O fluido, o escoamento é analisado a partir de um volume de controle bem definido, né, de um domínio bem definido. E já as partículas não, as partículas eu acompanho elas individualmente. A solução se dá no seguinte esquema. Primeiro eu resolvo a hidrodinâmica do escoamento, depois eu lanço as partículas no meu domínio, calculo sua trajetória através de balanço de forças, e depois, toda vez que essas partículas impactam uma superfície, eu calculo o dano causado por erosão através dos modelos da literatura que eu apresentei para vocês. Vale ressaltar aqui que existe um acoplamento entre as fases líquida e sólida, né? Esse acoplamento entre a hidrodinâmica e a trajetória das partículas. E isso pode ser feito através de 3 formas distintas. A forma que eu utilizei nesse trabalho, que pode ser utilizada para baixa concentração de partículas, é o chamado acoplamento de uma via, ou o desacoplado, né? Solução desacoplada. Significa que o escoamento influencia a trajetória de partículas, mas as partículas não influenciam o campo de velocidade do escoamento, tá bom? Então, eu resolvo o meu escoamento, jogo as partículas lá dentro e vida que segue. Mas eu também posso considerar que a trajetória das partículas influencia o escoamento, porque para ela se locomover lá dentro, ela precisa deslocar um volume de fluido, né? Então eu posso recalcular esse campo de velocidade se eu quiser. E eu também posso considerar, no acoplamento de 4 vias, o choque partícula-partícula, que é um dos acoplamentos mais complexos que existem. Obviamente, quanto mais complexo for o acoplamento, mais custoso computacionalmente é a nossa solução. A plataforma que eu utilizei para resolver esse problema foi o OpenFOAM, tá? Que é escrito em C++. E como é que eu modelei esse escoamento? A fase líquida, a fase euleriana, eu modelei através do método dos RANs, né? Equações médias de Reynolds. O regime é o regime permanente e eu utilizei 2 modelos de turbulência para fins comparativos. O modelo K-ω-SST, bastante famoso, bastante utilizado na indústria, e também o modelo Realizable K-ε, que é um modelo modificado do K-ε padrão. Então a ideia desse modelo realizável é que ele inclui modificações, especialmente na formulação da viscosidade turbulenta, e também uma equação nova de transporte para epsilon, para resolver as limitações do modelo original, que são limitações envolvendo gradientes de pressão adverso e também regiões de separação. Para partícula, eu utilizei o acoplamento de uma via, ou seja, o que a gente chama de desacoplado. A distribuição do diâmetro das partículas segue aquela distribuição experimental que eu mostrei alguns slides atrás. E a trajetória das partículas é determinada através de um balanço de forças, e as forças que eu considerei são força-peso, força-empuxo, força de arrasto não esféricos, porque as partículas são não esféricas, força de sustentação e força de massa virtual. Tá bom? Os modelos de erosão que eu utilizei para computar o dano são esses aqui, o de Fini, 1960, o de Zhang, de 2007, o de Yokai Yoshida, de 2009, e o Arabinejad, de 2015. Tá bom? As condições de contorno são ligeiramente diferentes para simulações do fluido e simulações com as partículas.
Para o fluido, eu tenho a minha entrada aqui na parte superior, a saída nas laterais, e todas as demais superfícies eu considero parede, ou seja, condição de não deslizamento, ou seja, velocidade nula. E para as partículas, elas também entram nessa parte superior, saem nas superfícies laterais, mas eu considero todas as demais superfícies como alvo. Então, toda vez que elas impactam na superfície, eu computo, eu calculo o dano causado por erosão através daqueles modelos. E a superfície que mais me interessa hoje é essa superfície aqui inferior, que é a superfície que eu vou erodir experimentalmente. Obviamente, como eu estou utilizando dois modelos de turbulência diferentes, eu preciso discretizar o domínio de forma diferente. Então, eu apresento aqui para vocês duas fotografias, uma da malha que eu utilizei para o modelo capa ômega CCT, que é uma malha bem mais refinada, principalmente perto da parede, e a outra que é a malha utilizada um pouco mais grosseira para a solução utilizando o modelo capa epsilon, relógio capa epsilon. E a simulação, como elas são feitas em regime permanente e também desacopladas, ela tem uma matriz bem mais simplificada que a matriz experimental. Então eu tenho apenas 3 Reynolds para cada modelo de turbulência que eu utilizei. Tá bom? Falando agora sobre os resultados, eu dividi os resultados nesses 4 grandes grupos. Resultados globais, resultados das partículas, resultados do fluido e resultados de erosão propriamente ditos. Começando os resultados globais, durante a execução do experimento, eu consegui realizar os experimentos de 8 horas para o Reynolds mais baixo e para o Reynolds intermediário. No entanto, para esse Reynolds mais alto, eu não consegui fazer os experimentos durante as 8 horas, porque as forças atuantes na junta T para aquela vazão de quase 11 metros cúbicos por hora eram tão altas que eu comecei a observar o descolamento das superfícies da minha junta T. E, além disso, não só o descolamento, mas também princípios de vazamento, então por questões de segurança, eu não prossegui esses ensaios, mas está no nosso pipeline continuar esses ensaios. Nós vamos fazer esses ensaios com uma junta T impressa na impressora 3D de resina, que mexe aqui no laboratório. Então é uma junta que não vai ter nenhuma superfície colada, nenhuma superfície, nenhum ponto frágil, digamos assim. Então nós vamos conseguir fazer esse experimento. Um dado interessante que eu observei globalmente foi o aumento de temperatura do fluido ao longo dos experimentos. Então eu mostro para vocês duas curvas. A curva do aumento de temperatura para a vazão mais baixa e a curva do aumento de temperatura para a vazão intermediária. Para a vazão mais baixa, o fluido aumentou um pouco mais que meio grau durante as 8 horas de ensaio. Mas, para a vazão intermediária, eu tive um incremento de quase 4 graus Celsius durante as 8 horas de ensaio. E isso, obviamente, quanto maior a minha vazão, maior o meu atrito do fluido com a parede, mais as partículas impactam a parede, mas isso também pode estar muito correlacionado à transferência de calor da bomba de cavidade progressiva que eu utilizei, né? O fluido lá dentro é um condutor térmico melhor do que o ar que circunda a bomba, então naturalmente ele aqueceria mais. Como eu estou utilizando água com partículas de carbeto, que são partículas inertes, eu não me preocupei muito com isso. No entanto, caso eu utilizasse um fluido não newtoniano, esse incremento de temperatura talvez alterasse bastante as propriedades do fluido. Tá? Um outro ponto interessante que eu observei foi a presença de cavitação no interior da junta T. Eu tenho aqui um vídeo que mostra esse fenômeno acontecendo. A gente consegue perceber que essas bolhas elas apenas somem, né? Elas não são transportadas ao longo da linha. Obviamente, a linha foi pressurizada de forma a minimizar a cavitação, mas ela não pôde ser completamente evitada ao longo das 8 horas de ensaio, especialmente para as vazões intermediárias e mais altas. Tá? E o interessante é que nas simulações numéricas eu também consegui perceber a presença dessas regiões de baixa difusão. Tá? E não só isso, há trabalhos na literatura envolvendo escoamentos em junta T de seção quadrada que relatam o aprisionamento de pequenas bolhas e partículas nessa região central também, num vórtice axial. Então esse trabalho de Vigolo, ele estuda muito isso, mas a junta T quadrada dele tem menos de 5 milímetros de diâmetro interno. Mas de qualquer forma,
eu também observei esses vórtices axiais contrarrotativos que causam essa região de baixa pressão aqui, que causam cavitação, às vezes podem também causar esse aprisionamento de bolhas e partículas. Com relação à fase sólida, um dos primeiros resultados interessantes que nós observamos foi a questão da quebra de partículas ao longo do experimento. Então, no início do experimento eu tenho uma distribuição de partículas com diâmetro médio de 105 microns, mas depois de 4 horas o diâmetro médio passa a ser 93 microns. E depois de 4 horas não há nenhuma mudança significativa no diâmetro. Um outro resultado que vale a pena mencionar é o resultado de concentração mássica na linha. Então a mistura que eu preparei tem 1% em massa no tanque, mas na linha, olha só que curioso, a concentração máxima que eu observei foi 0,5%. E a mínima que eu observei foi pouco menos que 0,4%. Tá? E não só isso, a concentração no mesmo experimento, ela decai com o tempo. E também, entre um experimento e outro, ela também decai com o tempo. E isso tem alguns motivos, mas o motivo principal é a existência de regiões de acúmulo de partículas, de aprisionamento de partículas no meu circuito. Então, por exemplo, o próprio tanque com misturador é uma região de aprisionamento de partículas, né? A agitação do tanque faz com que as partículas fiquem em suspensão por mais tempo. E também minha bomba de cavidades progressivas, a região de sucção da bomba, a carcaça da bomba, ela tem um volume muito alto, um diâmetro muito elevado. Então a velocidade ali dentro é muito baixa, favorecendo a deposição de partículas. Ainda com relação à partícula, foi possível realizar essa visualização utilizando a lâmpada LED. E olha só que legal. Analisando essa imagem, nós podemos perceber que o escoamento aparenta ser homogêneo na macroescala. Obviamente, essa é uma avaliação totalmente qualitativa. Seria interessante se fizéssemos algumas análises de janela ou de perfis para contar partículas ou contar pixels brancos e pretos nessa imagem, mas, a princípio, a distribuição de partículas, especialmente na entrada, aparenta ser homogênea. Tá? E agora eu vou apresentar para vocês a avaliação da fase líquida. Então, inicialmente, eu tenho aqui a técnica de velocimetria por imagem de partículas. Aquele laser que eu comentei mais cedo, ele gera um plano de luz e as partículas em suspensão ali, que para essas medições eu utilizei partículas de vidro recobertas por prata, elas são iluminadas por esse plano do laser e o brilho dessas partículas é captado pela câmera de alta velocidade. Então, nós fazemos aquisições de diversos pares de imagem e, através desses pares de imagem, nós conseguimos obter esse campo de velocidades. Tá? Eu vou apresentar para vocês aqui o campo de velocidade experimental para esse Reynolds mais baixo, 9,5 vezes 10 a 4. Por que eu vou apresentar só um? Porque todos os Reynolds que eu comentei foram dinamicamente similares, ou seja, em todos os Reynolds eu observei no escoamento essa região de recirculação depois da bifurcação, eu observei esse espalhamento do jato de parede aqui na abertura, eu observei esse ponto de estagnação. A única diferença entre eles foi, de fato, a questão do comprimento e magnitude. A magnitude da velocidade e o comprimento, né, da recirculação. E vocês podem perceber também que essa imagem aqui é ligeiramente diferente desse campo de velocidades aqui. Por quê? Porque essa imagem aqui, ela é a composição de dois resultados de PIV. O primeiro resultado é o resultado do laser numa posição mais central na junta, e depois o laser foi deslocado para a direita para fazer uma imagem mais da perna. Tá? E falando agora sobre as simulações numéricas, eu apresento aqui para vocês os resultados da simulação para esse Reynolds com os modelos K-ω-SST e para o modelo Realizable K-epsilon. E olha só que legal, não só há diferença entre os modelos, como também entre a simulação e o experimento. Então, qualitativamente, o modelo K-ω-SST é um modelo que mais aparenta estar próximo dos features experimental, né? E ao passo que o K-epsilon não. Olha que curioso, o modelo K-ω-SST, ele consegue
encontrar a região de recirculação aqui de forma bastante satisfatória, mas o modelo realizable kappa epsilon não, ele achata essa região de baixa velocidade, ele achata essa região de recirculação. E não só isso, esse jato de parede aqui, para o kappa longo SST, é bem mais espesso e condizente com o experimental do que o modelo kappa epsilon, que é um jato de parede mais achatado. Tá? Quando nós analisamos a energia cinética turbulenta, aí a história é outra. Experimentalmente, a energia cinética turbulenta ela é produzida principalmente na bifurcação, e ela atinge o máximo um pouco depois, próximo do vórtice. Né? No kappa longo SST, a energia cinética turbulenta é produzida antes, na seção de entrada ainda da junta T. Ó. E o máximo, ok, eu tenho um ponto aqui, mas eu tenho outro ponto aqui, ó, na região de cisalhamento. O kappa epsilon, ele previu totalmente errado a energia cinética turbulenta, encontrando o máximo dela nessa região de cisalhamento de alta velocidade aqui na abertura do jato. Tá? E vou apresentar para vocês agora alguns resultados de perfil, e eu queria acordar com vocês o sistema de coordenada que nós vamos utilizar. Todos os resultados que eu vou mostrar foram normalizados pelo diâmetro interno da junta T, que eu chamei aqui de L, e os perfis de interesse eu vou apresentar para vocês hoje são nessa posição de y igual a 1,5L, x igual a 1L e x igual a 2L. Tá? Começando com o perfil experimental, a y igual a 1L, ou seja, aqui, olha que legal, nesse gráfico da esquerda eu apresento para vocês o perfil de velocidade. E para todos os 3 Reynolds utilizados, o perfil de velocidade colapsou. Então, eles são, de novo, dinamicamente similares, são totalmente compatíveis. Para a energia cinética turbulenta, esse e outros gráficos que eu vou mostrar, obviamente eu não pude normalizar. Tá? Então, a gente consegue ter uma ideia através do formato do perfil. E nesse caso também foi bem compatível. Olhando ainda os resultados experimentais para x igual a 1L, ou seja, nessa posição aqui da junta T, de novo, todos os 3 perfis dos 3 números de Reynolds colapsaram normalizados. Tá? E é legal ver aqui também já a presença do jato de parede, e a gente consegue ver também aqui a influência da recirculação com velocidades negativas. Para a energia cinética turbulenta, os perfis apresentaram um comportamento similar. Obviamente a magnitude foi diferente. Repetindo essas análises para as simulações, começando com as simulações em y igual a 1,5L, olha só, todos os 3 Reynolds e os 2 modelos de turbulência, tanto o SST quanto o kappa epsilon, eles foram compatíveis. Então isso deve ser porque essa região aqui já é uma região onde o comando já está desenvolvido. Né? Eu também tive grande concordância para a energia cinética turbulenta. Mas, quando analisamos agora a posição de x igual a 1L, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Né? Eu tenho diferenças não só entre os Reynolds, mas também entre os modelos de turbulência. Não só por conta da presença da recirculação nessa posição, como também pela dificuldade de convergência do modelo SST. Tá? Então, parte disso pode ter sido por essa deficiência de convergência. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é a comparação dos dados experimentais e dos dados numéricos para um número de Reynolds só. Por que um número de Reynolds só? Porque, dinamicamente, experimentalmente, esses escoamentos podem ser considerados semelhantes. Tá? Começando com y igual a 1,5L, olha só que curioso. Eu tenho aqui os perfis de velocidade numéricos computacionais colapsados uns sobre os outros, mas o perfil experimental ele é ligeiramente assimétrico. Ok, é experimental, há sempre um leve grau de assimetria, mas a magnitude máxima do perfil experimental velocidade máxima é quase 1,4 a velocidade média. E o perfil numérico não. Ela segue mais a parte teórica de velocidade máxima sendo 1,2 a velocidade média. Tá? E a energia cinética turbulenta, qualitativamente, segue o mesmo comportamento. Quando comparamos agora o perfil
de velocidade experimental e numérico para x igual a 1L, olha que curioso. Eu tenho uma concordância... eu não tenho uma concordância entre nenhum modelo especificamente, né? Eles têm comportamentos bem distintos com o modelo experimental, que é esse modelo de pontinhos pretos. Não só para velocidade, como também para energia cinética turbulenta. Olha só, o modelo experimental segue essa curva aqui e o modelo numérico não consegue prever esse comportamento de forma satisfatória. Continuando essa análise para a posição em x igual a 2L, ou seja, o escoamento um pouco mais desenvolvido, um pouco depois do vórtice, aí a gente consegue ter outra noção do que está acontecendo. Para a velocidade, curiosamente, o perfil do modelo kappa-epsilon, realizable kappa-epsilon, é mais compatível com o perfil experimental do que o perfil SST e o perfil experimental, tá? E não só isso, agora sim, experimentalmente e numericamente, a cara da energia cinética turbulenta também está um pouco mais compatível. E aqui o modelo kappa-epsilon, de novo, conseguiu não só prever um pouco melhor a forma, como também a magnitude. Falando de erosão propriamente dita, eu apresento para vocês aqui a fotografia de uma chapa erodida. E o interessante é que nessa fotografia aqui, nós podemos ver essas regiões onde ocorrem maior e menor incidência de partículas. Então aqui no meio está claro a presença daquele ponto de estagnação, né? Então aqui menos partículas impactaram a chapa. E eu também consigo observar aqui menos impacto nessa borda aqui, perto da aresta da chapa. Possivelmente por conta da presença de um vórtice secundário perpendicular ao escoamento. Tá bom? Eu coloquei essa chapa aqui num microscópio, num estereoscópio, na verdade, e eu não observei nenhuma diferença na superfície erodida e não erodida. Então talvez essa análise através de estereomicroscópio não seja suficiente para caracterizar esse tipo de dano, tá? E ao colocar essa amostra também no nosso rugosímetro, que tem resolução de 16 nanômetros, eu também não pude observar, não pude mensurar a espessura removida, né? O formato característico de dano. O que eu consegui observar foi sim mudanças na rugosidade superficial. Eu consegui uma rugosidade 5% menor para casos onde o Reynolds foi mais baixo e uma rugosidade 15% menor depois que o Reynolds foi aumentado para 1,2 vezes 10 a quinta, o Reynolds intermediário. Numericamente, a história é um pouco diferente porque a gente consegue mensurar as coisas com mais facilidade. Então aqui eu tenho um heat map, né, um mapa de calor, digamos assim, do impacto das partículas. Então as regiões em vermelho são as regiões onde mais partículas impactaram e as regiões em azul e branco são as regiões onde menos partículas impactaram a superfície. E quando eu comparo isso com a fotografia da minha chapa, olha só que interessante, é possível observar essas semelhanças, principalmente aqui no centro, né, na região de estagnação, e também aqui nas bordas. E falando sobre erosão, um dos métodos de quantificar a erosão é através de um cálculo da razão de erosão. E o que significa isso? A razão de erosão nada mais é que uma grandeza derivada onde o numerador, né, é a massa removida da amostra, ou seja, quanto aquela chapa metálica perdeu de massa, e o denominador da divisão é a massa de partículas que impactaram aquela superfície. Experimentalmente, a massa removida eu tenho. Eu meço a massa da chapa antes e depois do experimento e calculo a diferença. Mas a massa de partículas que impactou a superfície é um pouco mais complicado e ela foi calculada através dos parâmetros de escoamento como concentração, volume transportado e também densidade da mistura. Tá bom? Então nós estimamos a massa de partículas que foi transportada ao longo do experimento. E aqui eu mostro para vocês dois gráficos, tá? Um gráfico para o Reynolds 9,5 vezes 10 a quarta, que é o Reynolds mais baixo, e o Reynolds 1,2 vezes 10 a quinta, que é o Reynolds intermediário. E olha só que interessante. Experimentalmente, com o aumento do número de Reynolds, eu observei também um incremento na minha razão de erosão.
Então isso é um resultado importante, quer dizer que o Reynolds influencia diretamente o fenômeno erosivo. Isso já era previsto através de outros trabalhos da literatura. E não só isso. Outro dado curioso é que a erosão prevista a partir da solução do escoamento com o modelo Realizable Kappa-Epsilon é pelo menos uma ordem de grandeza menor do que a erosão utilizada com o modelo de turbulência Kappa-ômega SST. Isso para todos os casos, para as duas condições. Então, em tese, até o momento, o modelo de turbulência SST consegue resolver melhor o escoamento e os modelos de turbulência, os modelos de erosão, utilizando o modelo de SST como base, conseguem previsões melhores, mais realistas do que o modelo de turbulência Kappa-Epsilon. Continuando a análise, o modelo de Oka foi o que mais se aproximou dos resultados experimentais dentre todos os modelos. Para o primeiro caso, o erro relativo do modelo e os dados experimentais foi de 6%. E no segundo caso, o erro relativo entre Oka e o dado experimental foi de 12%. O Arabinejad também está próximo aqui pelo gráfico, né? Mas o erro relativo dele, no primeiro caso, foi de 27%. Ele ainda está dentro da barra de erro, mas para o segundo caso, o erro relativo dele foi de 30% e ele não está mais dentro da barra de erro experimental. Continuando aí na análise de erosão, é possível extrair computacionalmente o perfil do dano, né? Isso é o que eu queria ver experimentalmente, mas não consegui. Então eu apresentei para vocês aqui a curva da espessura removida ao longo da chapa, pelo modelo de Oka, que foi o modelo mais próximo dos dados experimentais, para 3 números de Reynolds diferentes. A curva azul é o Reynolds mais alto, 1,5 vezes 10 à quinta, e a curva vermelha é o Reynolds mais baixo, 9,5 vezes 10 à quarta. Então aqui também a gente consegue perceber que quanto maior o Reynolds, maior o dano, maior o material removido, e não só isso, quanto maior o Reynolds, maior também é a extensão do dano. E isso tem muito a ver com relação a como a energia se dissipa na junta T. A junta T, por ser um escoamento bastante confinado, a dissipação de energia é basicamente unidirecional, na direção do escoamento. Então, para Reynolds mais altos, as partículas tendem a impactar a superfície numa maior área, né? Eu queria fazer mais um comentário aqui, que o Reynolds está muito atrelado à energia cinética da partícula, né? Então, quanto maior o número de Reynolds do escoamento, maior também pode ser a velocidade das minhas partículas. E quanto maior a velocidade das partículas, maior a energia cinética das partículas e maior a energia que ela transfere para a superfície metálica no impacto. Tá bom? Então, por isso que o Reynolds é um parâmetro decisivo, extremamente importante na caracterização do fenômeno erosivo. Eu gostaria de fazer um comentário da comparação do escoamento na junta T com o escoamento de um jato. O jato ele tem uma característica tridimensional muito forte, né? E a junta T, como eu comentei, ela não deixa de ser um jato, só que confinado, né? Em algumas dimensões. Então a dissipação de energia dela ocorre de forma unidirecional, ao passo que o jato ocorre de forma tridimensional. Comparando a junta T com o jato impingente, nós podemos ver algumas semelhanças e diferenças, né? As semelhanças são as linhas de corrente próximas à parede, são linhas de corrente que são paralelas entre si. Mas a junta T, por ser uma espécie de jato confinado, né, e por conta também dessa bifurcação, ela apresenta essa recirculação que o jato não tem. E essa recirculação é suficiente para desviar a trajetória das partículas. Há estudos em andamento aqui no NIDIF que prevêem o dano por erosão na junta T como sendo 50% menor do que um dano causado por um jato impingente nas mesmas configurações, ou seja, mesmo Reynolds, mesmo diâmetro do bocal, mesmo distância entre a injeção e a parede. Tá? E não só isso, apesar de ser tão diferente, mesmo assim foi possível prever o dano por erosão
de forma satisfatória na junta T, utilizando os modelos calibrados para jato impingente, especialmente o modelo de Oka, utilizando o modelo de turbulência kappa-ω SST. Tá bom? Então, para concluir, a junta T quadrada que eu apresentei hoje é uma geometria original no estudo de erosão. Não tem dados de erosão na literatura para essa geometria, para essa escala, para esses Reynolds que eu utilizei. Foi observada a similaridade dinâmica no escoamento da junta T para todas as condições ensaiadas. Eu apresentei para vocês 3 condições diferentes, mas nós medimos aqui no laboratório 14 condições diferentes. Tá bom? Ficou comprovada a influência direta do número de Reynolds na grandeza do dano por erosão. As simulações utilizando o modelo de kappa-ω SST foram as que mais se aproximaram dos dados experimentais, qualitativamente, né? E a combinação do modelo de turbulência kappa-ω SST com o modelo de erosão proposto por Oka e Yoshida foi o que apresentou excelente e melhor concordância experimental, tá bom? Erros de no máximo 12%. Então eu concluo que é promissora a extrapolação do uso desses modelos de erosão para outras geometrias, tá bom? Como trabalhos futuros, eu sugeriria novos experimentos com outros parâmetros de partícula e material-alvo para produzir aquele dano característico em W. Eu utilizaria partículas maiores e materiais-alvos mais dúcteis, né, menos duros. Eu também faria experimentos e simulações de geometrias mais complexas ainda. A junta T, ela ainda lembra um pouco do jato, né? Mas por que não fazer agora um experimento numa válvula complexa? Será que esses modelos ainda serão válidos? Será que experimentalmente, numericamente, eu vou conseguir ter danos similares? Tá bom? E eu também estudaria a questão daquele acoplamento entre a fase líquida e a fase sólida para ver se esse acoplamento tem influência também no resultado final do dano por erosão. Eu encerro a apresentação por aqui. Eu gostaria de agradecer a Petrobras e a ANP pelo financiamento desse projeto e também agradeço imensamente a equipe de erosão. Cara, vocês foram fantásticos ao longo de todo o projeto. Muito obrigado. Aqui estão meus contatos, caso vocês queiram falar comigo. E eu também aguardo vocês na discussão desse seminário que vai ocorrer no dia e horário aqui embaixo do vídeo. Tá bom? Obrigado, pessoal.